Olá, meus irmãos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma classe. Meus irmãos, infelizmente, nós precisaremos, fazer a aula nesses moldes, com pouca interação. Essa é uma gravação da aula, que está sendo feita no dia de domingo, né? Nós estamos no domingo. Vocês estão vendo agora na segunda-feira de noite. Eu peço desculpas, porque apesar de eu fazer com uma certa frequência, né, essas aulas gravadas, a minha vontade era fazer a aula dos moldes que a gente faz, né, pelo Zoom, com interação, e, no entanto, não foi possível dessa vez, né, de novo, mais uma vez. Então, peço desculpas e, na medida do possível, eu quero atender às expectativas no que diz respeito ao esclarecimento de dúvidas e tudo mais. Então, incentivo vocês a, se tiverem alguma participação, uma contribuição a dar à aula, usem o espaço do chat, que vai estar disponível durante a aula. E depois, se vocês quiserem fazer um comentário, vocês vão poder botar abaixo do vídeo um comentário com uma pergunta, e a gente vai se esforçar para tentar esclarecer todas as demandas, tá, desse assunto. E eu quero incentivar você a estar inteirado, né, nesse tema, nesse novo módulo de estudo. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma classe. Vamos orar para começar, então? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos louvando o Teu nome através dos nossos estudos. Eu te peço que o Senhor esteja trazendo esclarecimentos à nossa mente, esteja trazendo a tua unção, Senhor, para que nós possamos agir conforme o teu querer. Venho te pedir, Pai, usa-me, Senhor, para estar instruindo, Pai, os irmãos, para estar caminhando mais contigo. O propósito, como nós já mencionamos dessa aula, é adorarmos o teu nome, Senhor, aprendermos a obedecer a tua vontade e queremos, Pai, fazer isso com todas as nossas forças e entendimento. Aproveito nesse instante, Senhor, para te agradecer, Senhor, por aquilo que tu tens feito nas nossas vidas. Queremos te agradecer porque o Senhor abençoou a vida da Mariana, Senhor, a quem nós estivemos orando durante um tempo, Senhor, e aprove a Ti, Senhor, realizar a cura na vida dessa irmã, Senhor. Muito obrigado pela vida dela, Senhor, por o Senhor restaurar a sua saúde, que o Senhor esteja abençoando cada vez mais a sua família, o seu marido, Antônio. Muito obrigado, Pai. Essa notícia da sua cura, Pai, nos traz muita alegria ao coração. Muito obrigado, Senhor. Tu és um Deus que está à nossa frente, Pai, sempre nos conduzindo pelos melhores caminhos. Senhor. É isso que nós choramos, em nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Vamos começar então, meus irmãos. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Como vocês podem ver, nós estamos estudando esse material, né, da revista Didaquê, o presente século. Um material muito conhecido, né, daqueles que estão habituados a estudos bíblicos, EBDs, e a revista Didaquê costuma ter materiais que são muito pertinentes ao nosso tempo, ao nosso propósito de buscar o Senhor, né? E o nome da revista é esse, O Presente Século. O subtítulo é O Espírito desta Época Analisado à Luz das Escrituras segundo a Cosmovisão Reformada. Então, meus irmãos, nós vamos à sequência, né? Essa, a esse estudo que já começou, já tem os domingos atrás, e nós já estamos na aula número 5. E hoje nós vamos estudar o mundo em que vivemos, né? Está dando sequência
obviamente é um estudo que começou já faz um tempinho, mas também um um subestudo iniciado na aula passada, na aula 4, quando nós falamos sobre o mundo em que viveram os nossos pais. E quem deu essa aula foi o Carlos Cândido, e a gente está dando sequência a essa aula, e a gente está dando sequência à ideia começada ali, né? Nós estávamos falando sobre cosmovisão e como necessariamente como é que foram os nossos primeiros pais, né? Os nossos Adão e Eva, como eles viviam antes da queda. Aquela foi a proposta da lição. E sob essa orientação da revista, eu achei muito interessante, o Carlos mencionou isso na aula passada, sobre a orientação da revista, e a cosmovisão cristã ela muito bem alinhada para o nosso esclarecimento sobre três aspectos, né, que ele mencionou. A, a criação, né, que foi falado na aula passada, a queda, que a gente vai ver nessa aula, e a redenção, que vai ser a aula posterior, né, que vai ser o mundo em que viveremos. Mas vamos ao texto da nossa lição, né, o texto que traz esclarecimento sobre aquilo que a gente vai tratar, e esse texto está em Gênesis capítulo 3. Diz assim o texto: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu também. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Restejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dois darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome
e deu ao homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é o texto que as Escrituras mencionam a queda do homem. Um texto bem conhecido, né? Ah, acho que eu, sinceramente, não sei se você está tendo um contato, está tendo pela primeira vez um contato com esse texto, mas para quem está lendo pela primeira vez, ele é incômodo, né? Às vezes a gente vai às Escrituras para encontrar detalhes sobre algumas coisas e não encontra. E isso é frustrante nas nossas vidas, né? Porque a gente gostaria de saber, né? Algumas coisas como do tipo, ah, poxa, qual era essa fruta, né? Que eles estavam. Que fruta é essa? Algumas pessoas dizem que é maçã, mas o texto não fala. É, que história é essa, por exemplo, de Deus não querer que Adão e Eva conhecessem o bem e o mal, né? O que está acontecendo ali? Então, a gente fica um pouco com muitas interrogações na cabeça a respeito do que aconteceu ali naquele momento, mas basicamente, né? A gente precisa olhar para as escrituras e entender que aquilo que era mais importante já foi revelado, né? A, de- a- aquilo que é importante para a gente entender a respeito de qual a nossa condição foi escrito nessas linhas, né? Então a gente não precisa se preocupar com certos detalhes, obviamente a gente pode conversar um pouco a respeito deles, a gente acredito que somente sobre esse texto a gente demoraria um longo tempo para entender, né, o que pode ser essas variáveis, essas situações. Mas, basicamente, o que está acontecendo aqui é a ruptura entre o estado de perfeição criado por Deus, né, aquilo que Deus havia criado de proporcionado ao homem e à mulher que era bom, né? E o quão isso foi jogado fora, né? A partir do momento que o homem e a mulher permitem a entrada do inimigo, né? Desobedecem o mandato de Deus e eles escolhem consequências diferentes, né? Conforme o relato vai mencionar, né? Primeiramente a sentença da serpente, depois a mulher e depois o homem, né? E aí todo mundo vai ter uma consequência diferente a respeito da, daquilo que acontece, né? E essa é a nossa história triste, porque desde então essa é a condição que a gente está sujeito, né? Na aula que vem, obviamente, quando for falado sobre redenção, vocês vão entender uma nova dimensão a respeito do que seria essa redenção. Não quero dar spoiler, né, sobre a aula, mas basicamente Deus cumpre a sua palavra, né, conforme e vai prometer de que a situação não ficaria assim, né? O homem e a mulher eles agem segundo os seus impulsos, né? Mas Deus não deixa eles à mercê disso. Então, a gente, só encerrando por aqui, a gente vai falar especificamente a respeito do que está acontecendo aqui de mais importante, né? E o que está acontecendo assim de mais importante, que eu acho que fica claro, a gente tem que voltar um pouquinho no texto
para entender qual foi a desobediência do homem e da mulher, né? Que é quando a gente vai ver o que de fato Deus disse e o que a serpente sugere que Deus está fazendo. Então, no texto do capítulo 2, versículos 16 e 17, nós vemos Deus dando esse ordenamento simples. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, isso é o que diz o Senhor, né? Então, está muito claro de que realmente Deus colocou uma simples restrição. Por que eu digo simples? Porque eles poderiam comer de todas as frutas. Somente a árvore do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam. E deixou isso muito claro, né? O Ricardo, que participou da aula de domingo, né, que foi hoje de manhã, no caso para vocês, ontem, né, ele mencionou que possivelmente, né, ah, ah, foi Adão quem passou a instrução para Eva, porque no momento que no relato, né, segundo a ordem cronológica do desencadear de ideias, nesse relato de Gênesis 2, Deus ainda não havia criado a mulher, né? Então, então provavelmente a mulher ela conhece a respeito do que eles não deveriam fazer pelo homem, né? E aí vem a serpente no capítulo 3, né? No relato da queda, e vem primeiro ela faz a pergunta, né? O que Deus disse a respeito, né, de que vocês só voltando aqui para ver como é que ela fala, como é que ela diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim, né? Ela vem diretamente à mulher, né? E aí ela depois da resposta de Eva, né, mencionando aquilo que ela aprendeu de Adão a respeito do que ela não deveria fazer em relação à árvore do bem e do mal. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então percebam, são duas cosmovisões diferentes, né? Primeiro você tem o mandamento de Deus, que é aquilo que ele ordenou, cosmovisão de Deus, de modo. Nesses primórdios é difícil a gente falar cosmovisão, porque havia pouco conhecimento ali a respeito da natureza de Deus, né? Pelo menos o que havia revelado. Não havia lei, né? Mas já havia esse ordenamento. E, no entanto, apesar de ter esse ordenamento direto, né, inclusive havia um relacionamento presente, né, de Deus ali, com o homem e a mulher, na viração do dia, como o texto fala, a serpente vai lá e oferece uma outra visão. Não, não é isso, vocês não vão morrer. Seus olhos vão abrir, vocês vão ser como Deus. E aí a serpente oferece, né, a essa essa mentira, né? Faz uma deturpação assim muito grande, né? E produz um efeito, né? Porque isso na mente de alguém que estaria disposto a fazer, né? Disposto a cumprir a vontade de Deus, faria pouco efeito. No entanto, Eva deu ouvidos à serpente. Tanto é que logo depois que ela fala isso, né? Depois que a serpente fala, olha só,
no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então aí, a, a, aquilo que a serpente fala, ela, ela transforma a percepção de como a Eva está enxergando o mundo. No início, ela só tinha aquilo que Deus tinha falado, né? Mediante Adão. Então, ela tinha a sua visão de mundo. No entanto, ela muda completamente a visão mediante o relato da serpente, de maneira que algo que não era desejável no começo passa a ser desejável somente segundo essa nova visão que a serpente fala. Mas qual é o problema da visão da serpente? É que ela é uma mentira, né? Então, a serpente engana a mulher, né? Engana a mulher e o homem, né? Então, a gente tem aí o trágico acontecendo por causa de cosmovisão em conflito, né, com a verdade. É por isso que o diabo é o pai da mentira, né? Acho que fica claro, né, que a serpente ela não é um animal, né? Não é quer dizer, ela está ali no relato como um animal, mas ela está verbalizando, então ela está falando por um agente, né, que é o próprio inimigo, que é o próprio Satanás. E ali ele desencadeia uma história muito nociva para nós, de maneira que a humanidade fica maculada pelo pecado, né? E essa mácula, ela diz respeito a todos, todo ser humano nascido, né? Não, não está distanciado do pecado. De maneira que a gente pode dizer que é algo natural do ser humano o pecar. E é por isso que o salmo que a gente vai ler agora, Salmo 14, né, vai mencionar essa condição triste que o homem se encontra quando não encontra ainda Deus. Né? Ao mestre de canto, Salmo de Davi, diz assim o texto: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente, se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Fiz questão de ler o Salmo todo, porque, né, acho que para a lição o que vale, né, é mencionar esses três primeiros versículos que mencionam que realmente não há justo nenhum sequer. Né? No entanto, dando sequência ao texto, né, e de maneira maravilhosa, né, você vê Davi falando em tom profético, né, tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, onde um texto onde ele está falando, num contexto que ele está ali falando sobre a sua nação, né, no tempo que ele era rei, obviamente, por, por, Israel estar em conflito com outras nações, né, ele deveria estar num tempo de lutas e batalhas com outras nações, e aí ele fala isso. No entanto, nós que vivemos, né, sob
senhorio do Senhor Jesus Cristo, entendemos que eu, que de fato a salvação já veio através do Senhor Jesus Cristo, né? E que o Senhor realmente, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, restaurou o Israel de Deus, que são o seu povo, que é a Igreja de Cristo, né? Então, eu fiz questão de ler até o final por causa disso, já antecipando a próxima aula, né? Como eu falei, o que é suficiente para a gente entender é que, de fato, o pecado criou esse distanciamento de Deus, de maneira que nós não conseguimos fazer aquilo que é bom e certo sobre as nossas forças, né? A história do Antigo Testamento é um relato sobre essa incapacidade, né? A gente vê esses homens errando, né? Mesmo Deus se manifestando poderosamente, como, por exemplo, a libertação do povo de Israel do Egito, né? Indo, caminhando para a Terra Prometida, consolidando finalmente, né, a promessa feita a Abraão de que a nação estaria agora com um povo e que teria uma propriedade, né, uma nação, um território. E mesmo assim, né, mesmo a saída de Israel de maneira poderosa, feito o que ele fez, as 10 pragas, a passagem pelo, pelo Mar Vermelho, a conquista da Terra Prometida, e o povo descamba para a idolatria e não é constante em adoração a Deus e comete erro após erro, e sempre a gente olha assim com esse olhar distanciado do passado e vê como é que esse pessoal é tanto, e não entenderam, não conseguiram virar a chave e ver que realmente, bom, peraí, se antes a gente não conhecia esse Deus, agora a gente conhece. Como é que a gente vai ficar agindo desse jeito? E, no entanto, a gente se esquece que a gente está sujeito aos mesmos erros hoje em dia. É, eles, eles não estão em uma situação pior ou melhor do que a gente, né? Então, às vezes a gente tem essa ilusão de achar que se a gente tivesse uma manifestação tremenda, como Deus se manifestou naquela época para o seu povo, se a gente tivesse isso hoje, que a nossa conduta fosse diferente. Quando, na verdade, se formos bem francos, a gente vai entender que realmente não é assim que funciona. O coração do homem é enganoso, o coração do homem é perverso. O pecado ainda é muito forte em nossas vidas e a gente precisa ter esse embate, essa luta, né? Mas vamos prosseguir aqui. A lição, ela nos alerta, né, sobre 3 aspectos de um mundo que está maculado pelo pecado, né? Do ser, como está o estado da humanidade é fruto do erro dos nossos primeiros pais, né? E o primeiro aspecto é um mundo manchado pela desobediência. Diz assim, eu coloquei aqui, parafraseando o texto que a gente viu na lição, quem teve a oportunidade de ler: Deus, depois da queda, a desobediência se instalou no mundo até então perfeito. Quer dizer, era perfeito até Adão e Eva, e depois da desobediência, o mundo, a desobediência ficou evidente na nossa conduta. Percebam, antes mesmo de Deus oferecer a lei, o homem já age em rebelião à sua palavra. Então, não havia ainda a lei de Moisés, ainda estava muito distante disso, até inclusive, mas o homem já tinha né, esse potencial de rebelião à palavra de Deus, de desobedecê-lo. Então, a gente tem essa questão muito forte no ser humano. A gente não, embora saiba que aquilo que desagrada a Deus, aquilo que as nossas condutas que desagradem a Deus, a gente ainda vai lá e faz. Por N razões, né?
E a gente sabe que a razão principal é o pecado que habita em nós. E Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele vai falar, inclusive, com muita propriedade, que nós não conseguimos fazer o bem que nós gostaríamos de fazer. Esse é o estado caótico que nós vivemos. Então, você não vai conseguir encontrar nenhum ser humano agindo conforme a vontade de Deus, sem ser através do Espírito Santo que nos auxilia, né? Quando Deus exerce o seu chamado eficaz, nós já falamos a respeito desse chamado eficaz em outras ocasiões, e a partir de então, a partir do novo nascimento, você abre os olhos para enxergar que você precisa se assemelhar em suas condutas ao Senhor Jesus Cristo. E aí você passa a viver uma vida em santidade a Ele, né? Mas até esse momento, impossível, né, nós nos desvencilharmos da mácula da desobediência, né, proveniente do pecado. O, o segundo aspecto é um mundo marcado por afastamento. Isso é evidente, né? Em muitos aspectos, e a lição ela menciona quatro, né? Quatro tipos de afastamentos que a gente pode perceber, segundo o relato, né, que a gente viu, o que é percebido conforme as consequências ali que vai acontecendo, desenrolar da condenação que cada um recebe, né? E o primeiro deles é o afastamento de Deus. Como, lembrando mais uma vez, Deus ele se apresenta para Adão, né, logo depois que ele desobedece, né, e o texto diz que na viração do dia Deus estava lá conversando com eles. Então ele tinha o hábito de estar ali próximo com o homem, conversando com ele. E, no entanto, agora, a partir do pecado, e esse relacionamento é interrompido. Né? E essa é a tristeza, né, que a gente tem em relação a, a Deus. Né? Porque muitas vezes a gente se encontra naquele estado de, de perdição em relação a Deus, nossos questionamentos, nos questionando por que, que Deus faz isso, por que, que Deus faz aquilo, e a gente queria ter uma resposta, talvez até uma voz direta da parte de Deus nas nossas vidas, e agora a gente sabe por que, que isso acontece. Porque o pecado fez esse distanciamento. Né? E realmente isso é algo que nos afeta de uma maneira que dificulta bastante a nossa vida. Né? Lembrando, eu estou falando da situação do homem, né, nesse interim entre a queda e Jesus Cristo. Então, eu primeiro estou falando a respeito da condição do homem proveniente como consequência do seu pecado. O afastamento entre homem e mulher, né? Isso daí mostra, isso é evidente no texto, né? A começar pela postura de Adão, quando ele vai falar que ele cometeu o deslize porque a mulher que Deus deu a ele é que o influenciou a fazer aquilo que era mal, né? E, e aí ele não age, né, de uma maneira responsável. Então isso daí já começa a criar o afastamento entre homem e mulher. Voltando aqui um pouquinho para o texto, deixa eu ver se eu consigo encontrar, né, parte que Deus já está trazendo a sentença da mulher. Aqui, primeiro é aqui. E a mulher disse, lá no final, lá no versículo 16, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez em meio a dores
darás aos filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A lição, quem teve a oportunidade de ler, né, o PDF da lição, eu recomendo que leia, porque nada como você ter o texto ali para você se situar, é muito mais do que isso que eu estou falando aqui, né? Mas ele faz um importante alerta, né? Porque alguém desavisado pode chegar e falar assim, não, mas espera aí, então Deus está permitindo aí que haja uma situação de machismo, né, onde o homem pode exercer autoridade, né, o autoritarismo sobre a mulher, mas o que na verdade o que está acontecendo aqui é semelhante a como ele vai falar para Adão, né, posteriormente. Deus não está fazendo uma ordenança, ele está dizendo o que vai acontecer por causa do pecado, né? Deus não está fazendo uma permissividade aqui. Ele está dizendo o que vai acontecer por causa disso. Essa é a consequência. O homem vai ter uma relação distanciada da mulher. Ao longo da história a gente percebe isso muito, né? Quem vê os relatos vê como realmente eram os casamentos e como era a questão da união do homem, que muitas vezes tinha vários casamentos, né? E isso é proveniente do quê? Do pecado. Não foi Deus, não foi Deus colocando normatização nessas coisas. Ele está dizendo que o homem vai acabar subjugando a mulher por causa do pecado, né? Então não é uma normatização. Deus não está regulando a relação de marido e mulher por causa disso num outro viés. Ele está dizendo que isso é uma consequência. Se você voltar, né, ao texto, né, se você voltar quando Deus coloca mulher na vida do homem, você vai ver que a situação era diferente. Havia uma união de igual para igual ali, né? E uma satisfação de Adão em relação a isso, né? Então, era algo totalmente diferente do que a gente testemunha. E claro, que pode ser restaurado em Cristo essa relação, né? Mas, mais uma vez, esse é um assunto posterior. O que precisa ficar claro aqui é que essa relação entre homem e mulher, matrimônio, né, desregulado, cheio de problemas, cheio de distanciamento, é uma consequência do pecado. Vamos voltar aqui. Afastamento do meio ambiente, né? Acho que às vezes a gente pensa, será que num texto como esse ele já está falando sobre ecologia, alguma coisa desse tipo? A gente precisa entender também que no relato da criação, Deus colocou a função, né, de Adão e Eva também, né, como cuidadores do jardim. Eles precisavam nomear os seres, né, eles precisavam conhecer cada um em termos de identificar os animais, mas também preservar aquele lugar, né? E, no entanto, a gente vai perceber que, ao longo da história, esse, esse relacionamento ele vai ser também distanciado do foco daquilo que ele deveria ser, e o homem vai se agir conforme utilitarista do meio que vive. Isso vai ficar muito mais evidente, né, no tempo em que a gente vive, onde existe poluição e todo tipo de relação com a criação de maneira muito agravada negativamente, mas isso tem começo, sim, no pecado. É o pecado que produz esse distanciamento do ideal de criação de Deus. Então, nós não podemos esquecer disso. E o pecado ele afeta o universo todo, não é só homem e mulher
que ficam, que têm as suas vidas comprometidas com o pecado. O mundo inteiro tem consequência em relação ao pecado, né? E o afastamento da vocação, né? O texto vai falar que, voltando aqui, né, essa relação do homem com a terra vai ser não vai ser muito dificultada, né? Ali em cima, lá no versículo 17, e Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes. Maldita é a terra por tua causa, e fadigas obterás dela tu sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Né? E isso daí, essa finalização ainda tem, né, a questão de que realmente o, o ser humano vai passar por uma finitude nos seus dias. Né? Ele não vai ter alguém, não vai ser alguém que vai viver muito tempo, né? E é lembrado de que ele vai voltar ao pó da terra. Então, essa a relação em termos da vocação do ser humano, né? Aquilo que ele faz em relação ao trabalho, vai estar muito aquém, né, daquilo que Deus havia proposto, muito mais harmonia, né, em relação à subsistência do homem. E tudo vai ser muito mais complicado, né, a partir de então. Creio que ficou claro em relação a esse aspecto, a respeito do afastamento, né? E por fim, eu acho que a gente precisa entender com bastante responsabilidade esse negócio, né? Que é o fato de um mundo marcado por transferência de responsabilidade. Lembrem-se, o homem culpa a mulher e indiretamente a Deus, né? Pelo seu delito. A mulher vai e culpa a serpente, né? E nisso está a matriz de toda a conduta da humanidade. O transferir a culpa. Vamos ver o que o texto da lição fala, né? Algo que chama a atenção no texto de Gênesis é como ninguém assumiu a responsabilidade por nada. O homem joga a culpa no próprio Deus e na companheira. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Verso 12. A mulher joga a culpa na serpente. A serpente me enganou e eu comi. No verso 13. E a serpente não jogou a culpa em ninguém, porque não tinha mais ninguém lá. Se tivesse, teria feito a mesma coisa. Isso daí, é claro, é uma, uma interpretação recorrente, né? No final das contas, a gente percebe que a serpente é um agente, né? Ela não está sendo um meio de, de causar o mal. Ela deliberadamente oferece uma mentira para enganar a, a, os seres humanos, né? E, obviamente, no fato de, em se ter se tratando que ela enganou, ela foi o agente da enganação, ela teve uma condenação muito mais pesada do que a, 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 o homem e a mulher, né? Porque, no final das contas, né, e a gente precisa sempre voltar ao texto, né, para mencionar isso aqui, porque aqui,
Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ali, nesse primeiro, nesse primeiro contato a respeito da, da queda, né, Deus já está apontando a redenção do homem, que virá, né, na pessoa de Cristo, né, de maneira que Deus, né, Jesus vai desferir o golpe fatal na cabeça da serpente, mas ela ferirá o calcanhar, né, atribuindo a questão do agravo que ela causará também àquele Senhor. Então, nós podemos ver aí o proto-evangelho já mencionando a respeito do dia da redenção, né? Que graças a Deus a gente já aconteceu e nós podemos ter de fato uma vida restaurada pela pessoa de Jesus Cristo. E por que eu estava falando isso? Porque, né, a, a gente, justamente por causa de achar tipo, que a culpa ela vai sendo caminhada de uma maneira desencadeando de pessoa para pessoa, mas no caso da serpente a gente não pode esquecer que ela é o agente, né? Quer dizer, o próprio diabo, né? É aquele que trouxe a mácula, né? Aquele que enganou deliberadamente. Ao homem e à mulher coube o papel de terem sido deixados ser enganados, né? Eles se deixaram enganar pela serpente. Eles podiam não ter feito isso, mas eles acabaram dando ouvidos, né? E é por isso que a condenação deles é algo temporário, é algo que tem um fim, né? E, e a gente pode enxergar isso na pessoa de Jesus Cristo como sendo a redenção perfeita, né? Mas a gente está falando a respeito de jogar a culpa, né, dos outros, né? A gente vê aí isso mais nitidamente no homem, né, fazendo isso na levando para a mulher e a mulher levando a culpa para a serpente. E no final das contas, nenhum dos dois tem a postura de dizer não, eu errei mesmo, eu errei mesmo. Então, isso precisa ficar muito claro, né, de que é, o pecado ele tende a transformar a nossa percepção a respeito da nossa própria conduta, de assumir os nossos erros. É, nós precisamos ter entender, ter essa dimensão, né? Porque para haver um processo de restauração concreto na nossa vida, a gente precisa entender qual a nossa condição primordial, né? Então, ah, ah, e alguém mencionou isso na aula de ontem, né? Que como é que é esse negócio de a gente buscar a santificação se a gente não pode conseguir ser igual a Cristo, né? Quer dizer, se a gente sem o Espírito Santo não consegue obedecer à vontade de Deus e não consegue se distanciar da prática do pecado, a prática do pecado não é o fato de você deixar de ser, né, pecador. Precisa ficar claro. Mas pecar menos, né? Se a gente não consegue fazer isso por nossa conta própria, a gente precisa do Espírito Santo, como é que é essa questão de nós buscarmos com as nossas forças o não, o não pecar, né? O processo de santificação, como é que é esse processo? Esse processo de santificação é, na verdade, proveniente do Espírito ou é a gente que tem uma parte? E aí eu volto essa questão da responsabilidade, né? Nós precisamos assumir a responsabilidade de que nós somos pecadores. E é por essa percepção de que nós somos responsáveis que nós precisamos nos empenhar
a ter uma vida diferente, uma vida em obediência à palavra e não uma vida em obediência às nossas próprias paixões, né? De um lado, nós temos o auxílio do Espírito Santo, que nos chamou, que nos vocacionou para termos uma vida nova, mas também nós podemos ter uma motivação pessoal para não fazer aquilo que desagrada a Deus. Isso é santificação, esse processo de santificação. Precisa ser claro também que esse esforço não produz, né, salvação nas nossas vidas. Não posso deixar de mencionar que uma pessoa que não tem o Espírito de Deus e queira fazer as coisas conforme a vontade de Deus, ela não vai conseguir justificação por isso, né? O máximo que vai conseguir é ter a ilusão de que de que está agindo conforme a palavra de Deus, mas isso não é a realidade, né? E é sempre o momento que a gente cai, né? Que a gente percebe que é falha, que é o momento de a gente encontrar a força no Senhor Jesus Cristo, né? A força no Espírito Santo. E aí a gente reconhece que a gente pode encontrar o auxílio verdadeiro para a nossa caminhada. E a gente precisa dar glórias a Deus, né? Porque algumas pessoas elas vivem durante muito tempo achando que estão andando conforme a vontade de Deus e seguindo é, padrões de conduta que se assemelham à vontade de Deus, né? A pessoa acaba produzindo uma série de condutas que fazem semelhança e as pessoas olham e têm um ar de de piedade a Deus ali, né? E a pessoa ela pode ficar ali um tempo achando que ela consegue por conta própria isso, né? E aí, mas aí chega um momento onde os olhos da pessoa se abrem e percebem, não, eu não consigo fazer isso, né? E a gente dá graças a Deus porque se a gente está falando isso é porque cada um de nós experimentou isso um dia, né? E isso é um movimento que Deus requer da gente, para que a gente entenda que a gente realmente não é nada sem Ele, né? O triste de algumas situações é que algumas pessoas elas vivem desse jeito, se enganando em relação às suas condutas, te leva para o túmulo essa conduta achando que conseguiu justificação através dessas práticas, né? A obediência, entre aspas, pessoa, né, de repente não teve a prática da idolatria, como no Antigo Testamento, de se ajoelhar diante de uma estátua, mas tinha o coração idólatra, né, para outras questões, as suas preferências, as suas vontades, né, e, e morreu assim. E aí as pessoas acharam que realmente estava justificada. Então, meus irmãos, a gente precisa entender essa movimentação, né? Isso vai ficar mais claro, obviamente, na próxima aula, quando a gente falar sobre Jesus Cristo. Sempre, sempre estou fazendo essa ponte para a próxima aula, porque isso tudo que a gente está falando é a condição do homem que ainda não encontrou Jesus, né? Então a gente percebe ali a criação, Deus criou tudo perfeito, né? Depois veio a queda, o homem desobedeceu a Deus e trouxe a mácula do pecado sobre a humanidade. E aí nós relatamos todas essas características que o homem ele encontra, né, pelo seu estado de pecado e a redenção, que é aquilo que a gente pode encontrar na cruz de Cristo, quando ele próprio se faz sacrifício em nosso lugar. E a gente pode, de fato, experimentar essa redenção e não, apesar de permanecer ainda nessa vida no pecado, quer dizer, sendo pecadores, nós podemos ser redimidos.
né? Uma vez que a culpa foi imputada no Senhor e nós fomos justificados. Essa é esse foi o plano de redenção do Senhor. E é o que eu tinha para falar nessa aula. Então, eu espero que ela tenha esclarecido muitas questões sobre vocês em relação a isso. E a minha oração final é que vocês encontrem, né? Se vocês ainda não encontraram, que vocês encontrem no Senhor Jesus Cristo essa possibilidade de redenção, né? Essa virada de chave que transforma o homem do estado de condenação para o estado de justificação, né? Então, é isso, meus irmãos. Vamos orar então para encerrar. Pai querido, muito obrigado por essa aula. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor aprove, o Senhor, nos trazer esse material de estudo precioso, Pai, nos direcionando para ensinamentos que trazem luz às nossas vidas, e de maneira que a gente pode experimentar o renovo, Senhor, a cada lição. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe, Senhor, a tua redenção na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelas nossas vidas. Não podemos jamais viver como antes, quando nós nos encontramos, quando nós estamos diante do Senhor Jesus Cristo. E glória ao teu nome, Senhor, porque nós comemoramos, Senhor, no dia de ontem, Pai, o dia da Páscoa verdadeira, a verdadeira libertação, quando o Senhor ressurge, Senhor, mostrando os, que o sacrifício de Jesus foi aceito para a redenção dos seus, Senhor, para redimir o teu povo. E eu te peço, Pai, que o Senhor esteja tocando as vidas, Pai, através dessa aula, Senhor, e as pessoas que ainda não tiveram um encontro contigo, elas possam ter esse contato, Senhor, contigo, para terem uma vida transformada na tua presença, Senhor. Que o teu Espírito esteja abençoando cada vida aqui presente, Senhor. É isso que eu te oro. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Mas vamos ao mote da nossa classe, né? Vamos ao mote da nossa classe Logos, que está em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E o nosso mote da lição, né, o presente século, que está em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos. Tenham uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.